Queria convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar no slide que vai aparecer, lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Talvez você não consiga ler na tela, mas eu projetei para você entender bem o caminho que nós vamos percorrer essa manhã. Pastor Wagner tem pregado aqui sermões que se definem por apenas uma palavra. Eu tenho gostado muito disso, a gente fica a semana toda pensando naquela palavra, né? Aconteceu com você também? Ele prega e aquela palavra fica a semana inteira com a gente. Então eu quero fazer da mesma forma, e o tema da nossa mensagem hoje é permanecer. O tema da nossa mensagem hoje é permanecer. Diz assim a palavra de Deus. Consegue projetar, meu irmão, mais um clique aí que eu não estou conseguindo clicar daqui não, por favor. Ok. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vou repetir o versículo 11. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quantas vezes você consegue ver ali a palavra permanecer? 11 vezes. 11 vezes em 11 versículos a palavra permanecer. Por que será? Hoje eu quero então tratar com você desse tema tão importante para nós, e a música que foi cantada foi escolhida a dedo para nos dar rumo nesse texto tão especial e nesse tema tão especial que é permanecer. Mais uma vez Jesus está ali com os seus discípulos e falando sobre quem ele era. Em vários momentos ele usou a palavra eu sou, e isso de certa forma escandalizava, mexia, chacoalhava com os religiosos da época. Eles sabiam muito bem que essas palavras eram o mesmo título que Deus usou quando apresentou-se a Moisés, e Moisés falou assim para ele: Deus, eu vou falar em nome de quem com o faraó? E Deus disse: diga que o eu sou te mandou lá. Toda vez que Jesus usava essa palavra, eu sou, as pessoas paravam, respiravam, tentavam entender. Era um texto-chave, uma palavra-chave, uma frase-chave, onde as pessoas paravam e tentavam entender o que ele quer dizer. Era o próprio Deus apresentando mais características de quem ele era, de como ele era, do que ele queria e do que ele esperava. Deus disse a Moisés apenas eu sou.
Mas Jesus disse eu sou, e explicava algumas coisas, trazia algumas informações. E nesse texto ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ora, irmãos, por que a videira verdadeira? Não sei se você sabe, se já passou por esse texto, mas a videira era uma das formas de alguns profetas ou alguns escritores do Antigo Testamento ilustrar o povo de Israel. Israel era a videira de Deus, a videira que Deus trouxe da escravidão do Egito e deu a ela uma terra prometida. A videira que Deus plantou, cuidou, regou, colocou essa videira em solo fértil. Olha que bonito, está escrito lá no Salmo de número 80. O salmista diz assim, olha do céu e vê e visita essa vinha, povo de Israel. Protege o que tua mão direita plantou. Essa vinha, essa videira, Israel, tinha a responsabilidade de sinalizar a Deus, de mostrar a Deus na sua caminhada, na sua fé, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas na verdade, infelizmente, Israel falhou muito nisso. Israel não conseguiu ser a videira, porque em muitos momentos a inconstância daquele povo levava eles a darem mau testemunho a respeito de Deus. Em alguns momentos eles eram os cidadãos da fé, eles viam Mar Vermelho abrindo-se na frente deles, eles viam Deus vencendo batalhas por eles. Mas em outros momentos, eles recuavam, eles não se posicionavam, era só alguma coisa dar errada e eles abandonavam a Deus, achavam outras formas de adorar. Não foi assim? Quando Moisés foi pegar as tábuas da lei, Moisés demora a descer e o que acontece, meus irmãos? Eles fazem o quê? Um bezerro de ouro. Uma fé vacilante, um povo sem constância. Olha o que o texto bíblico diz a respeito daquele povo em Jeremias capítulo 2, versículos 11 a 13. Deus dizendo através da boca do profeta o seguinte: alguma nação já trocou os seus deuses? Pergunta, Deus perguntando. E essa pergunta é retórica, porque as nações não trocavam seus deuses. E aí continua: e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. O povo de Israel falhou em ser a videira de Deus, em permanecer dando testemunho de Deus. E aí então Deus envia o seu Filho, Cristo Jesus, para ser a videira verdadeira. Essa sim dá testemunho, essa sim permanece, essa sim transmite de verdade a verdade de alguém que adora a Deus com tudo que é. E aí Jesus então, nesse texto, se apresenta como essa videira verdadeira e convida os seus discípulos para serem essa videira verdadeira. Convida os seus discípulos para caminharem nessa direção, para serem diferentes do povo de Israel, para darem testemunhos e terem uma vida muito diferente do que Israel viveu. Então ele convida o povo, os seus discípulos ali, para andarem com ele, permanecerem nele, porque ele era a videira verdadeira. A palavra permanecer é uma palavra muito difícil para nós do século 21. Vimos que o povo de Israel teve dificuldade com isso. Acredito que para nós, talvez isso seja muito mais difícil. Nós somos o povo da inconstância, o povo que tem que trocar de coisas a cada tempo. Somos a geração da pipoca de micro-ondas, do café solúvel. Somos a geração do descartável.
Somos a geração que não está satisfeita com alguma coisa que já tem 2 anos. Somos a geração que estamos acostumadas, essa geração está acostumada a mudar de ideia, pensamento, postura, a cada minuto. Somos a geração em que a mídia, a cada momento, quer dizer para a gente que o carro que a gente comprou o ano passado já está desatualizado. Você passa por isso, amém? Comprou um carro ano passado, já lançou o novo e você já está assim, meu Deus, já não tenho mais um carro novo. Acontece com você ou só comigo? Somos a geração que não tem muita perseverança. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Como é que está o seu Orkut? Ué, não entendi. Quem aqui tem um celular de 2005? Levanta a mão. Tá bom, eu vou tentar melhorar a situação. Quem tem um celular de 2010, que já era bom demais, levanta a mão. Tem um irmão lá, que bênção, ô glória. Depois eu quero ver esse celular, viu, meu irmão? A gente vai descartando, a gente vai achando que pode mudar. E essa mentira, de alguma forma, vai entrando na nossa vida e no nosso coração, nos vários aspectos da vida, nas várias situações da nossa vida. Há um clamor por mudança o tempo todo, uma insatisfação plantada pela mídia no seu coração para que você consuma mais. Já percebeu isso? Por que lançam cada hora uma nova coisa? Porque você tem que comprar cada hora uma nova coisa, senão alguém não está ganhando dinheiro. E essa geração, então, é marcada pelo tempo dos descartáveis, pelo tempo em que nada permanece por muito tempo. Posso fazer uma pergunta aqui? Quem escreveu uma carta esse ano? Levanta a mão aí. Ó, e temos uma corajosa. Eu gosto de contar essa história, eu já devo até ter contado aqui. Mas é uma história bonita para mim. Esse ano, em julho, 19 de julho, minha avó fez 100 anos. E a minha avó namorou por muito tempo por correspondência, lá nos anos que eu não vou falar quanto. E ela às vezes senta os netos ao redor dela e conta assim pra gente: eu mandava a carta pro seu avô. E 6 meses depois a carta chegava nele. E depois o seu avô respondia a carta. E 6 meses depois chegava a resposta. E a gente, como pós-moderno, com essa loucura que se você não olha o WhatsApp, em 30 segundos alguém já fica bravo com você, a gente perguntava para a avó assim: vó, mas a senhora não ficava aflita? Ela: não, tudo tem o seu processo, a carta dele ia chegar. Experimenta demorar um dia para responder o WhatsApp de alguém, 1 ano não. Essa é a nossa geração, a geração que, na minha opinião, tem muita dificuldade de permanecer. Concordam comigo ou não? Se você não concordar, eu paro o sermão aqui, eu não tenho mais o que pregar, me ajuda aí, concorda? Concorda? Essa é a geração que tem dificuldade de permanecer. E Jesus está dizendo então, para aqueles discípulos e para cada um de nós: permaneçam. Permaneçam. Me ajudem aí com o próximo slide, por favor, senão eu vou me atrapalhar aqui. Eu sou homem diz que só tem o tico. Mulher, se fosse aqui, ela faria as 2 coisas ao mesmo tempo. Amém, obrigado. Quero falar sobre as coisas que Jesus ensinou nesse texto. São 11 vezes aparecendo a palavra permanecer, por isso era tão importante para Jesus, para os discípulos e para nós. Eu não vou falar das 11 coisas, mas eu vou falar de algumas delas para ficar gravado no seu coração. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é o que a música cantou hoje: permaneçam em mim, permaneçam ligados, não se desviem da fé. Não deixem que nada faça com que vocês mudem o caminho, mudem a perspectiva, mudem a certeza de que eu sou a videira verdadeira. E eu fico pensando, vamos tentar entrar numa máquina do tempo aqui, ir lá no contexto dos discípulos. O que isso tinha a ver com eles lá? Depois a gente vai ver o que tem a ver com a gente aqui.
Os discípulos, meus irmãos, eles estavam sofrendo extrema perseguição, extrema pressão dos religiosos da época para abandonar a fé em Jesus. Os religiosos viviam acusando Jesus de várias coisas, inclusive há um texto que ele diz: eu sou, e os religiosos planejam matar Jesus. Eles estavam acusando Jesus, por exemplo, de herege, de glutão, comilão. Diziam que Jesus era comilão. Jesus gostava de comer porque é coisa boa, né, gente? É coisa boa. Eles diziam que Jesus andava com pecadores. Eles diziam que Jesus falava com prostitutas, gostava de samaritanos, não cumpria a lei. O tempo todo tentando dizer que Jesus era um farsante. E os discípulos ouvindo isso. E os discípulos vivendo isso. Já no primeiro momento da igreja, capítulo 12 de Atos, a gente gosta desse texto porque Pedro é liberto da prisão, não é isso? É bonito o texto. Mas leia o versículo 1 desse texto. O que aconteceu? Um de cada vez, por favor, vai lá. Sim, isso mesmo. O povo é bom de Bíblia aqui, hein? Não lembra? Não lembra porque a gente não fala muito das dores. Capítulo 12, versículo 1 de Atos, narra para a gente a morte de Tiago. Aquele Tiago mesmo que estava no barquinho, lembra do Pedro, Tiago e João, lembra dele? Aquele Tiago, amigo próximo de Jesus, irmão de quem? Começa com Jô, acaba com Ão, vou te ajudar, tá bom? Irmão de João, meus irmãos. Aquele Tiago, apóstolo, já no capítulo 12, ele é morto. Pedro é liberto, mas Tiago é morto. Estevão, diácono abençoado. O que acontece com Estevão? Lembram disso? Foi apedrejado. E essa igreja, que ia ser tão perseguida, que ia passar tantas lutas, a essa igreja que tinha que cantar, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, a essa igreja ele está dizendo assim: permaneçam, discípulos, permaneçam, fiquem firmes, não se desviem, não se desliguem de mim. Mas esse grito do abandonem Jesus, abandonem a fé, continua ecoando ainda hoje. A ciência tenta desmoralizar a nossa fé. Os ateus tentam desdenhar. O pecado tenta nos separar, tenta dizer que é tudo relativo. As nossas lutas do dia a dia, parece que elas tentam nos massacrar. Parece que elas tentam nos esmagar, amém? Acontece com você também? As nossas dificuldades são tão grandes que talvez você já tenha pensado em não permanecer. Que talvez já tenha passado pela sua cabeça de não está resolvendo, não está dando certo. Ou talvez, pior do que isso, você tenha pensado, não está valendo a pena. Uma geração inconstante, vivendo tantas pressões como nós estamos vivendo, precisa lembrar que é preciso permanecer. Amém, meus irmãos? Amém? É preciso lembrar, em todas as lutas, em todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, que é preciso permanecer. Que não podemos nos separar. Segunda coisa que Jesus está ensinando nesse texto é permanecer nas verdades ensinadas por Ele. Meus irmãos, muitas cartas do apóstolo Paulo vêm batendo forte na questão dos judaizantes. Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: como vocês se desviaram tão rápido da fé? Como vocês mudaram as verdades tão rápido? Como vocês esqueceram aquilo que foi ensinado? Aqueles nossos irmãos estavam sendo ensinados por Jesus a permanecerem nas verdades dele, porque eles seriam
os detentores dessa verdade, eles transmitiriam essa verdade. Eles foram as pessoas que fizeram essa verdade chegar até nós, concordam comigo? Eles foram as pessoas que seguraram a barra lá, sofreram, viram suas famílias comidas por leões, viram mesmo seus bens confiscados, ficaram sem rumo, foram dispersos pelo mundo, eles foram os refugiados daquela época, mas eles mantiveram-se na verdade ensinada por Jesus, e por isso elas chegaram a nós. As escrituras estão aí para provar isso. Muitos daqueles escreveram textos para nós. Era uma luta para eles permanecerem nas verdades ensinadas por Jesus. Eles sofriam grande pressão para largar aquelas verdades. Sofriam pressão de Roma. Se você ler capítulo 4, marca aí para você ler depois, capítulos 4 e 5 de Atos. Veja quanta luta ali, quanta perseguição, que não só Roma, como os judeus emplacaram para cima deles. Jesus mesmo, certa vez estava numa casa e sua família chega lá para dizer para ele o que é. Quem lembra desse texto? A sua família chega para dizer assim: Jesus, vamos embora. Esse negócio que você está falando aí não está legal. Para com esse negócio. Foram buscá-lo. Eles estavam sendo estimulados o tempo todo a não permanecer na verdade. E para nós, hein? Com a verdade tão relativizada, com as ideias tão malucas que têm sido pregadas. Eu estava vendo um vídeo ontem. A ideologia de gênero fez aumentar em 1000% o homossexualismo na Inglaterra. Alguém viu isso? 1000%. E essas coisas vêm querendo nos abraçar, vêm querendo a nossa concordância, vêm querendo que a gente baixe nossa cabeça, vêm querendo destruir as nossas convicções. Não vai demorar muito para que pessoas que dizem a verdade contra essas coisas começarem a ser presas. Não vai demorar muito. E eu estou disposto, viu, meus irmãos? Não estou a fim de recuar, não. Não vai demorar muito. Eu fico pensando então, que Jesus está dizendo para eles assim: permaneçam na minha verdade. Porque não é muito fácil, não era muito fácil para eles viver dessa forma, mas para nós também não é diferente. Com a verdade tão relativizada, com todo mundo aceitando tudo, tudo parece tão bonitinho. Cada um pode ter sua fé, cada um crê em Deus de forma diferente. Mentira! Só Cristo salva, só Ele é Senhor, só Ele pode transformar vidas. E a gente vai relativizando e aceitando, a gente quer ser do grupo, a gente quer participar, e a gente chega lá e ouve essas coisas, e às vezes nos calamos. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, meu irmão. Se você distraiu, volta aqui um pouquinho, olha nos meus olhos, que eu quero olhar nos seus olhos dizendo isso. Você que está nos assistindo, eu quero olhar para você, olha para essa tela. Nós não fomos chamados para nos acovardar. Nós somos, em Cristo Jesus, a esperança que esse mundo tem. Nós somos em Cristo Jesus a esperança que esse mundo tem de ouvir a verdade. E se recuarmos com isso, meus irmãos, se recuarmos com isso, esse mundo vai viver sem esperança. Esse mundo não ouvirá a verdade. Esse mundo não vai ter a verdade que é Cristo. Amém, meus irmãos? Se você quiser conversar com o irmão que está do lado aí, pode dizer para ele: meu irmão, o Alípio hoje está falando para a gente permanecer na verdade. O que é que você precisa trabalhar em sua vida para que isso seja real para você? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, e pode conversar aí 30 segundos. O que você precisa mudar na sua vida para isso ser real para você? Qual é a área que você tem recuado, ou se encolhido, ou se escondido-se de dizer a verdade, de ser a verdade, de falar a verdade, de posicionar-se com a verdade? Pergunta aí para ele, pergunta do lado aí, deixa ele te contar. Jesus queria uma igreja que permanecesse com os pés fincados na verdade, firmes na verdade, sem recuar da verdade. Por isso,
Ele prepara os seus primeiros discípulos para permanecer na verdade. Como eu hoje tenho a vontade, tenho a pretensão de preparar você para continuar convicto se você já era. Mas se você não era, para que você acorde e seja um agente da verdade, permaneça na verdade. Posicione-se com a verdade. Eu vou contar aqui uma história rapidinho. O dia que eu não falei a verdade e eu não tenho mais como corrigir. Eu era muito novo convertido ainda, tinha uns 6 meses, e uma menina da igreja me convidou para ir na casa dela, da tia dela, que era kardecista, e eu também era kardecista. Ela me convidou para ir na casa da tia dela para pregar o evangelho para a tia dela. Segundo ela, eu muito preparado, e eu era líder da mocidade kardecista no litoral paulista, eu era preparado, eu teria condições de falar de Jesus para a tia dela. E eu, novo convertido, é jogo duro, né? Empolei o peito e falei, é comigo, vamos lá, eu vou lá e vou pregar a verdade para essa tia. Eu cheguei naquela casa, meus irmãos, começou a chegar gente, e mais gente, e eu ficando com medo, e mais gente. E daqui a pouco, naquele churrasco, tinha lá umas 30 pessoas. E eu olhava para Deus e falava assim, Deus, eu não vou falar não. Hoje não. Tem muita gente aqui. Eu não tenho coragem, eu sou novo na fé. E Deus claramente dizendo ao meu coração, é hoje. E eu, Deus, não dá. Irmãos, eu me sentia Jonas. Aonde tem um peixe para eu me esconder lá dentro? O que aconteceu foi que eu não falei. E aquela mulher teve um infarto nova, 56 anos, teve um infarto fulminante. Isso era um domingo, na quarta-feira ela teve um infarto. E de mim, ela não ouviu a palavra. E eu espero que Deus tenha levantado outra pessoa para pregar para ela, se era o propósito dele. Mas aquele dia eu aprendi que não ser comprometido com a verdade pode custar muito caro. Porque contando ainda hoje essa história para você, eu tenho vontade de chorar aqui. Eu me sinto um pouco assassino da vida espiritual daquela mulher, ou pelo menos omisso com a vida espiritual dela. A vida espiritual das pessoas depende da verdade. Por isso, permaneça na verdade. Amém, meus irmãos? Terceira coisa, tem lá um terceiro slidezinho. Permaneça dando fruto. Versículo 5. Eu fico pensando que para a gente que quer tudo rápido, para essa geração que tem as dificuldades que você ouviu eu dizer aqui, esse seja um tema bem delicado e difícil. Porque a gente quer tudo rápido, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque é tudo rápido, e a gente então tem pouco tempo para nos envolver com as coisas de Deus. É verdade ou mentira? Quem discorda de mim pode levantar a mão, não tem problema, eu não sou o dono da verdade, não. Os discípulos estavam sendo lembrados por Jesus, que, como eu disse agora há pouco, eles seriam as pessoas que iam levar a mensagem, seriam as pessoas responsáveis pela pregação do Evangelho, seriam as pessoas responsáveis por viver tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, viver e pregar, ensinar, cuidar das pessoas. Eles tinham ali uma grande responsabilidade nas mãos. Mas, meus irmãos, a responsabilidade não diminuiu. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você, que eu não sei se você já ouviu. Vou olhar para aquele povo que está mais no fundão lá. A galera do fundão aí consegue olhar aqui e me ver pelo telão? Então tá bom, obrigado. A gente, às vezes, não fala de coisas importantes como essa. Mas eu quero dizer para vocês que não existe crente sem dom. Já ouviu dizer isso? Claro, você sabe disso. Se não existe crente sem dom, qual é o resultado dessa verdade? É que todo cristão deve frutificar em alguma coisa, em alguma área. Hoje eu cheguei aqui e fui passar o meu pendrive para o pessoal que trabalha na parte técnica, som, iluminação, gravação, transmissão.
Eu orei com eles tão emocionado, meus irmãos, porque que legal que hoje a gente tem várias formas de servir, e que legal que eles acharam a forma deles de contribuir com o reino de Deus. Que Deus continue abençoando vocês, meus irmãos. Mas o que entristece é que isso não é realidade na vida de todos. Há pessoas entendendo que ser cristão é sentar no dia de culto e assistir o culto. Não existe base bíblica para esse negócio de assistir, existe base bíblica para prestar culto. E prestar culto é fazê-lo servindo. Servindo. Eu sei, a sua agenda é difícil, não é verdade? Eu sei, você está fazendo faculdade, é isso? Eu sei, você tem muitos compromissos. Eu posso perguntar uma coisa para você? Qual é a prioridade da sua vida? A gente geralmente investe mais tempo naquilo que é mais importante. Qual é a prioridade da sua vida? Quando o Senhor nos manda prestar culto, o que Ele quer que enxerguemos é o quanto Ele é importante na nossa vida, o quanto Ele é prioridade. Tinha um irmão na igreja que eu fui pastor. Toda vez que tinha corrida de Fórmula 1, o que ele fazia? Eu falei um dia, meu irmão, eu vou orar para essa televisão queimar. Queima, Senhor. E eu disse para ele assim, meu irmão, não fala isso. O Senhor precisa ser prioridade na sua vida. Um dia, conversando com umas irmãs, mães de crianças pequenas, nessa mesma igreja, elas falaram assim, a gente não consegue servir ao Senhor. Meus filhos são pequenos. Eu falei, não fala isso. Não fala isso. Você consegue fazer a janta, você consegue cuidar do seu marido, você consegue cuidar e não consegue servir ao Senhor. O texto bíblico coloca os discípulos, exorta os discípulos e a cada um de nós a permanecer dando fruto, servindo. Você conhece seu dom? Sabe para que o Senhor te chamou? Amém? Misericórdia. Está desenvolvendo ele? Amém ou misericórdia? Agora alguns vão falar de misericórdia. Vai, eu aceito agora. Ô Senhor, abençoa esses. O Senhor nos chama para que permaneçamos dando frutos. Não há nenhuma possibilidade de não fazermos isso. A Bíblia não dá nenhum respaldo para quem não quer dar frutos. Você precisa continuar dando frutos. Amém? Pode melhorar isso na sua vida, amém? Tudo bem, pode melhorar. E você pode começar a dar fruto, você que estava aí quietão, achando que sentar na cadeira era dar fruto. Vou dar meu fruto hoje, vou lá. Abra a sua Bíblia, eu estou aqui dando fruto. Não dá fruto assim. Não dá. Você precisa servir ao Senhor com o seu dom. E se você nunca experimentou isso, eu vou te dizer qual é a sensação. É uma alegria, a gente vai falar isso lá no final, versículo 11 diz isso. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho. É uma alegria indescritível. Servir ao Senhor traz uma alegria, uma paz, um conforto indescritível. Você que nunca fez, você que nunca se envolveu, você não tem noção de como isso é bom, de como é gostoso, de como a gente sai daqui feliz, quebrantado. E nada pode substituir essa alegria. Permaneça dando frutos. É isso que o Senhor queria dos discípulos naquela época. É isso que Ele quer de você e de mim ainda hoje. Amém? Permaneçam no meu amor, disse Jesus. Israel traía, se desviava desse amor em muitos momentos.
Você já leu o profeta Oséias? Alguém aqui já leu? Qual é a figura de Oséias? De um povo que fazia o quê? Me ajuda aí, gente. Quem já leu? Um povo que traía. Vamos usar a palavra mais forte disso? Adulterava. O Senhor mandou Oséias casar com uma mulher adúltera. Ele casou. E ela ia embora. E ele mandava Oséias fazer o quê? Busca essa mulher, traz de volta. Ele buscava, ela fazia o quê? Ia embora. E o Senhor dizia, busca de novo. E ela fazia o quê? Algum momento do texto, Oséias teve que comprar a mulher adúltera para ele, a mulher que era dele um dia. Alguma referência com o Novo Testamento? O povo que é de Deus, ele comprou? Ele comprou, gente, ou não? Com o que ele comprou? Com sangue. O texto bíblico é muito claro. O Senhor não queria que aqueles discípulos tivessem outros amores. Outras coisas que encantassem o coração deles. Isso é muito fácil para a nossa geração. A gente não se envolve com nenhum outro amor. Amém? Posso tentar de novo aqui, gente? Achei que eu ouvi um amenzão aqui, que eu ia até cair para trás aqui. Não. A gente se envolve com outros amores, infelizmente. E essa manhã, eu quero lembrar você que o Senhor quer que você permaneça no amor dEle. Não o troque por nada. Ele é o bem mais precioso da sua vida. Ele é quem preenche a sua vida e o seu coração. Nessa quarta-feira, aproveitando o gancho da peça, eu fiz uma mensagem sobre o filho pródigo. E eu disse que os 2 filhos estavam em pecado. Um estava em pecado porque foi embora. O outro estava em pecado porque não estava preenchido por Jesus, totalmente preenchido por Jesus. Como é que eu sei disso? Ele teve inveja do irmão. Se ele estivesse totalmente preenchido por Jesus, ele ia ter dó do irmão que vivia longe do pai. Entende o que eu estou dizendo? Se ele estivesse totalmente preenchido, ele ia olhar para o irmão como alguém que trocou alguma coisa muito ruim por alguma coisa muito boa. Desculpe. Trocou alguma coisa muito boa por uma coisa muito ruim. Eu até usei uma ilustração lá dizendo que você trocaria um Fusca por uma Ferrari? Sim? Você tem um Fusca, alguém vem com uma Ferrari e diz assim, me dá esse Fusca, fica com a minha Ferrari novinha, 0 km, sim? E depois você ia ficar olhando para o Fusca pensando assim, esse Fusca. Você ia ficar com raiva, entristecido? O coração do irmão que ficou não estava preenchido do amor de Deus. Ele não se deixou preencher, ele não se deixou ser saciado. Ele não entendeu que era vantagem para ele estar perto do Pai. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Permaneça no amor. Entenda. Por favor, em nome de Jesus, entenda que você tem o amor mais precioso que alguém podia ter. Você não precisa se saciar em mais nada. Não há mais nada que você deva buscar. Não há mais nada que o seu coração possa querer. Não há mais nada que possa te preencher como Cristo Jesus, meus irmãos. Ele disse para os discípulos, permaneçam no meu amor. Porque ele conhecia a inconstância do coração dos discípulos. Como também, ele conhece a inconstância dos nossos corações. Misericórdia? Misericórdia. Mas ele conhece. Permaneçam no meu amor. Uma das coisas que atrapalha a gente de permanecer no amor de Cristo é a culpa. Conta uma historinha que teve um leilão no inferno. Não sei quem quis ir lá naquele leilão não, mas conta-se a história que alguém foi. E lá nesse leilão do inferno, o diabo estava leiloando todas as suas ferramentas. Todas elas estavam à venda, menos uma, encostada num canto, num lugar especial para o diabo. Esse lugar não quero nem saber onde é. Estava lá uma ferramenta, escrito culpa. As pessoas que foram nesse leilão perguntaram para o diabo assim,
Por que você não vende essa ferramenta? Por que você não vende a culpa? E o diabo disse, porque ela é a ferramenta mais poderosa nas minhas mãos para destruir o relacionamento do cristão com Deus. Eu coloco culpa no coração dele e ele não consegue mais adorar de forma plena e completa. Eu coloco culpa no coração dele e ele vai se desviando. Eu coloco culpa no coração dele e ele não entende mais o amor de Deus. Eu coloco culpa no coração dele e ele, com a culpa, não consegue ser mais aquele filho que Deus queria que ele fosse. Permaneça no amor e entenda esse amor perdoador. Se você trouxe essa manhã alguma coisa no seu coração de culpa, de coisas que você já pediu perdão, mas ficam lá dentro de você, joga isso fora. Confie no amor de Cristo. Confie no amor de Deus e permaneça firme nesse amor. Permaneça firme nesse amor. Amém, meus irmãos? E aí o último slide. Ficou bonitinho ele. Ele vai nos ensinar aqui. Pode jogar lá no último para mim, meu irmão, por favor. Ele vai nos ensinar aqui uma verdade importante. 11 vezes a palavra permanecer. E o texto culmina com o versículo 11. Vamos voltar lá no versículo 11? Quem pode ler aí em voz muito alta assim? Vamos ver se todo mundo consegue ouvir quando você lê. Quem pode ler em voz muito alta o versículo 11 para a gente, por favor? Está aqui o segredo. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. O Senhor Jesus está dizendo que o segredo da alegria é permanecer nele. Parece que é tão difícil ser alegre. Concorda comigo? Parece que é tão difícil ser feliz, não parece? Parece ou não parece? Olhando assim, o rascunho, o esboço, parece que é tão difícil. O Senhor Jesus, de forma muito clara, aos seus discípulos, ele dá a receita da alegria. Quem quer ser alegre aqui? Você quer ser feliz? Permaneçam nele. Simples assim. Faça dele o seu maior tesouro, a alegria da sua vida. Faça dele aquilo que de mais importante você tem, que você não troca por nada. Faça dele o seu maior presente. Faça dele a bênção maior que você ganhou. E assim, a sua alegria será completa. Amém, meus irmãos? Aprendemos isso essa manhã? A permanecer? E depois disso, então, entender que há um resultado dessa permanência, que é o preenchimento que só Deus pode dar. A alegria que você está buscando em tantos lugares e não vai encontrar. Não é o apartamento novo, não é o novo emprego. Não é nada do que você possa imaginar. A alegria completa está em permanecer em Deus. Amém? Queria convidar você a baixar sua cabeça. E eu queria orar com você. Queria orar com você nesse momento. Eu vou descer, porque eu quero orar com você e te receber aqui na frente. Essa manhã nós falamos de tantas verdades. E talvez elas foram pregadas por sua causa. Talvez você tenha chegado aqui debaixo de tantas dificuldades, lutas, de tantas crises, de tantas dúvidas. Talvez você tenha feito como a igreja de Éfeso, que logo no primeiro século, o apóstolo João escreve: tenho porém contra ti, palavras de Jesus à igreja, que abandonaste o primeiro amor. Talvez você tenha se distraído e tentado buscar a alegria completa em tantas coisas. Mas agora, essa manhã, é tempo de reafirmar que é só em Jesus.
Se você quiser orar comigo, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Talvez você, em alguns pontos que eu disse aqui, se identificou. Em alguns outros você quer fortalecer. Talvez algumas das coisas que foram ditas aqui foram ditas por sua causa. Então assim, eu quero convidar você a sair do seu lugar. E quero orar com você, e quero orar por mim, para que a gente permaneça. E para que essa alegria completa nos transborde. Amém, amém. Pode continuar saindo do seu lugar. Amém. 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 Pode continuar saindo do seu lugar. Porque essa manhã é uma manhã que o Senhor está falando aos nossos corações coisas tão importantes. E vale a pena. Vale a pena sair do seu lugar e diante do Senhor aqui orar. Colocar diante dele o teu coração, as tuas dúvidas. Ou até de repente a tua gratidão porque você tem conseguido permanecer. Se é isso que você quer fazer, apesar de tantas lutas desse mundo terrível, você tem conseguido permanecer, vem aqui agradecer também. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vem orar com a gente. Amém. 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 Algumas pessoas estão chegando ainda, amém. Você pode continuar saindo do seu lugar. Vou chamar o pastor Alex, que está dirigindo esse culto, agradecê-lo. Ele hoje acordou muito cedo, trabalhou muito, correu, mas está aqui conosco para nos abençoar. Eu vou pedir para ele orar pelas nossas vidas, eu vou pedir para ele orar por mim também. Eu também quero permanecer, eu também quero encontrar em Jesus a alegria completa. Se você quiser, continua saindo do seu lugar. O pastor Alex ainda espera um pouquinho e vai orar pelas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós invocamos o Teu nome santo, poderoso e amoroso nesta manhã. Após, ó Deus, o contato e a confrontação com a Tua palavra, Senhor, palavra resumida em uma única, permanecer, mas expressa de tantas formas, ó Deus, aqui nessa manhã. Permanecer ligado é o desafio, ó Deus, de todo cristão, não somente dessas vidas que estão aqui à frente, mas de todo aquele que confessa que Jesus é o seu Senhor. Permanecer ligado, permanecer no amor, permanecer, ó Deus, firme, não trair esse amor de Deus. Nessa manhã, ó Deus, nós oramos, Pai, e reunimos a nossa oração, a de todas essas pessoas aqui na frente, que querem permanecer. E diante de Ti, ó Deus, nessa manhã aqui nesse lugar, Senhor, dai forças, de tal maneira, Senhor, que permanecer seja uma constante, ó Deus, nestas vidas. Que permanecer seja uma constante, ó Deus, na vida da Tua igreja, Pai. Que independente das circunstâncias, quer dias bons ou maus, independente, ó Deus, daquilo que nos arrodeia ou daqueles que nos arrodeiam, possamos, ó Deus, permanecer em Ti, Senhor. Permanecer em dar frutos, Pai. Desafia-nos, ó Deus, nessa manhã, se de fato, ó Deus, não estamos consagrando nossos dons a Ti, esses presentes espirituais, essas capacitações maravilhosas, ó Deus, se não estão a serviço de Ti, que nessa manhã, ó Deus, seja uma reconciliação com essa missão, que essa manhã, ó Deus, seja a reafirmação, ó Deus, e um propósito diante de Ti, que utilizaremos aquilo que Tu tem nos dado, ó Deus, para Te servir, Senhor. Utilizaremos os nossos dons em Teu serviço, ó Pai, para edificar a Tua igreja. Ó Pai, contempla a vida de cada um aqui nessa manhã. Contempla a vida daqueles que nos acompanham, ó Pai, em casa. Para, Senhor, que nessa manhã
haja um renovo nessa palavra. Permanecer ligado, permanecer no amor, permanecer dando fruto, porque o resultado de tudo isso, Pai, nestas vidas será alegria completa. E quem sabe, ó Deus, a falta dessa alegria não temos experimentado, porque não temos permanecido em Ti. Mas que nessa manhã, ó Pai, possamos renovar esse propósito diante de Ti, ó Deus. Permaneceremos em Ti, permaneceremos contigo, permaneceremos em Teu amor, permaneceremos dando frutos, até o dia que ouviremos a voz do nosso Senhor e Salvador, nos chamando e dizendo: servo bom e fiel, vem agora e participa da alegria completa no reino celestial. Ó Deus, capacita-nos para isso. Capacita-nos, ó Deus, a permanecer para sempre em Ti. E assim nós oramos, Pai. E Te agradecemos, ó Deus, por todas as experiências espirituais que tivemos aqui nessa manhã. E oramos, ó Deus, pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada uma dessas vidas aqui à frente, estejam sobre todo o Teu povo, ó Deus, neste lugar e por toda a face da terra, Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pois Que bênção, né? Que bênção. Abraça teu irmão e diz para ele aí: vamos permanecer juntos.